que é a síntese da reflexão, que é essa, né? Liturgias em mídias sociais, uma coisa não está dissociada da outra. Depois a gente vai ter tempo de trocar contatos, então fiquem tranquilos em relação a isso. Duas perguntas nos movem. Agora eu só preciso conseguir reproduzir os meus slides, mas isso já vai acontecer. Nós temos duas perguntas muito similares a partir do momento que a gente vive. A primeira é como repensar formas de cultos, como repensar a liturgia, porque a pandemia ela mostra uma necessidade de pessoas que consomem conteúdo religioso pela internet e preferem dessa forma. Essa marca, ela nos acompanha agora e ela nos acompanhará no pós-pandemia, como nós veremos na sequência. Então, aí, para a pergunta ficar clara, me permitam fazer a leitura integral dela. Como repensar as formas de culto e liturgia a partir das necessidades e do comportamento de pessoas que consomem conteúdos religiosos pelas mídias digitais e criar um legado para a igreja para o período pós-pandêmico. Queiramos ou não, gostemos ou não, essa tendência de cultos virtuais, ela veio e ela vai continuar. Então, quando voltarmos ao momento que não dá para se dizer um momento de normalidade, mas quando passarmos ao momento em que nos seja possível ter mais encontros presenciais, nós conviveremos com essa realidade que alguém até disse aí, quando nós estávamos conversando antes de começar, uma realidade que ela é híbrida, que ela é as duas coisas. Então, essa realidade é inegável e nós temos que lidar com ela. Vocês, certamente, de alguma forma, foram afetados pelo evento, foi dessa semana, do apagão de algumas redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Não entrando em particularismos e nos méritos das coisas, não é? Muitos ficaram perdidos em relação à própria condução da vida, não é? Então, você encontra facilmente algumas reportagens que discutem esse fenômeno até, né? De pessoas que passaram a desenvolver problemas com ansiedade porque não conseguem estar conectadas. Claro que o olhar profético da igreja deve ser crítico a respeito dessas coisas, desses acontecimentos, mas ele não deixa de ser indicador do momento em que vivemos. Portanto, nós, enquanto igreja, me incluo, não é? Como irmão fraterno de todos e todas, nós precisamos pensar essa realidade. E aí a segunda questão, muito parecida com essa, é o que nós podemos oferecer às pessoas que têm como já marca de si a necessidade de ter uma conexão virtual para expressar sua espiritualidade, sua fé, suas crenças e valores. Já é inerente a algumas pessoas essa necessidade. E a igreja, portanto, tem como desafio colocado a agir nesse sentido. Então, essas são as duas questões que vão nortear a nossa discussão. Eu peço para vocês, se possível já, é um esforço didático, e aí isso também vai aparecer como orientação posteriormente, que vocês anotem essas coisas, anotem aquilo que julgarem importante, anotem as recomendações, e que nas celebrações virtuais, quando isso for oportuno, também recomende às pessoas que façam isso. O processo de aprendizagem, ciência comprova, funciona muito melhor quando nós fazemos mais do que simplesmente ver. A retenção de informação no cérebro a partir do uso de alguns recursos, como o anotar, por exemplo, é muito mais eficaz. Tudo aquilo que é só ouvido, quando é ouvido e visto, ainda o percentual do que é retido é maior. Mas isso passa muito rápido, né? Então, nós precisamos criar esse hábito de momentos como esse, de anotar as coisas. Então, anota aí no bom e velho caderno, abre um arquivo no computador, anota de alguma forma. Essas são as duas questões que vão nos guiar, portanto, na reflexão de hoje. Não entraremos em fatores técnicos, de usos técnicos, porque entendemos, e conversei bastante com o José a respeito, que o momento não está destinado a tanto. Só vou fazer um apontamento sobre o uso de redes sociais
falar para vocês uma ou duas coisas muito importantes quando nós fazemos uma transmissão online, que primeiro, vocês viram aqui, certamente vocês enfrentaram isso várias e várias vezes durante as experiências de culto de vocês, é de se preparar para ter ao menos um domínio satisfatório das ferramentas que usamos, para que isso não gere atrasos, para que isso até não atrapalhe nossa concentração, sobretudo para momentos de culto. Esse é um primeiro fator. E o outro é pensar no cenário. Tem um de vocês que está com um cenário perfeito aí no que diz respeito à iluminação. Iluminação é muito importante. Então, eu que deveria estar com uma iluminação exemplar, vocês podem ver que estou com uma iluminação um pouco precária, embora eu esteja, vocês não podem ver, mas eu estou, veja, com duas luzes, até aqui movendo minha mão, vocês podem ver, de fato, alguns cantos estão mais iluminados. Mesmo assim, o ambiente que eu estou é escuro. Eu não disse para vocês, eu falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná, e também, como vi o relato de vocês, aqui está chovendo faz dias, hoje choveu, está bem cinza o tempo, então as condições elas não são as melhores. Mas isso não pode ser usado também no oferecimento de uma apresentação a nossos irmãos nos cultos como desculpa. Então, a necessidade de ter e de criar condições para que você tenha um ambiente muito bem iluminado. Se você consegue ter um ambiente muito bem iluminado, já resolve muito dos problemas. Então, essa é uma recomendação técnica. A segunda, eu vou falar na sequência, que eu também estou desrespeitando em partes, mas é de que nós temos que ter cuidado com onde se coloca o nosso olhar em relação à câmera e aquilo e as pessoas do outro lado. Então, é preferível que a câmera ela sempre esteja na altura dos olhos, porque eu tenho que falar diretamente para as pessoas. O principal problema do enquadramento equivocado é daqueles que, sobretudo, deixam muito teto. Sabe quando você enxerga o forro da pessoa? Você consegue ver se ele é de madeira, PVC ou gesso? Isso atrapalha a concentração das pessoas. Isso distrai, né? O cenário distrai, e isso também afeta o discurso. Então, para fechar aí as recomendações técnicas, eu tenho somente essas duas. Nós temos que cuidar com onde se encontra o nosso olhar. O que eu deveria fazer aqui? O meu computador devia estar alguns centímetros mais acima. E a luz também, eu devia usá-la de outra forma. Tá, mas como resolver isso, né? Você encontra hoje milhares e milhares de páginas na internet que vão te ajudar a conseguir adaptar essas situações. Então, se vocês seguirem essas duas recomendações técnicas, tá ótimo, não é? A coisa da transmissão pelo celular também, não é? Às vezes você não tem um tripé, aí você fica falando e a coisa vai assim de um lado para o outro, né? Então, esse cuidado também. Eu quero ver quem é a pessoa que está com uma luz muito boa que eu vi. Volnice, você está com a luz e com o enquadramento maravilhoso. Então, olhem para ela, não sei se ela está com a câmera ligada, não estou conseguindo ver. Liga a câmera, por gentileza, alguns segundinhos. Aí está o que seria um cenário ideal, não é? Só para vocês terem como referência. Uma luz muito boa, né? Uma luz que não gera reflexos, também por conta do cenário, né? Um cenário mais escuro, e o enquadramento de câmera. Isso é importante. Se você conseguir fazer isso, já é um bom caminho andado. Isso pode parecer vago, não é? Pode parecer sem sentido, mas gera uma empatia, o outro gera uma empatia, o outro se sente acolhido de alguma forma. Eu quero falar sobre ferramentas. Nós vamos falar sobre 3 ferramentas. São plataformas, né? A questão que fica para alguns é que plataforma eu devo usar. Eu não estou com o slide aqui, eu acho que ele não reproduziu, mas não tem problema, porque eram só imagens. Que plataformas nós precisamos usar? Eu troquei o slide, eu vou voltar depois. 3 plataformas. Não tem muito o que inventar nesse sentido. E eu vou explicar por que essas 3 plataformas são as preferíveis, né? Também, ainda voltando aos critérios técnicos, não tem jeito
há a necessidade, nesse momento, de investir em equipamentos, mas esse investimento ele deve ser avaliado em perspectivas daquilo que ele vai oferecer a longo prazo. Sei lá, eu compro uma câmera ou um celular ou compro um kit de luz, como que eu vou poder usar isso posteriormente? Então, essa é uma reflexão que vocês têm que ter posto em mente, né? Esse equipamento me será útil futuramente? Como eu poderei usá-lo? É necessário que vocês também tenham essa consideração. Rapidamente, por que usar o Facebook e as outras ferramentas? O Facebook ele é uma escolha fácil, porque a maioria das igrejas ela já investiu tempo e recurso em páginas do Facebook. Então, se você usa o Facebook já regularmente para fazer outros tipos de anúncio, para alcançar seguidores, toda vez que você vai fazer uma transmissão ao vivo, o Facebook ele indica as pessoas que são ou amigas ou seguem aquela página que está acontecendo. Mas cada rede tem suas especificidades. O Facebook ele tem um problema que para alguns é considerado muito sério. Né? Por quê? O Facebook ele é uma rede que ele é financiado por produtores de conteúdo que pagam para que um conteúdo alcance mais pessoas. Isso significa que o Facebook ele é uma característica inerente da plataforma, ele não é incentivado a divulgar um vídeo que atinja nem mesmo todas as pessoas que são ou amigas daquele perfil ou seguidores daquela página. Por que o Facebook faz isso? Porque o Facebook quer que as pessoas paguem para ter um público mais amplo, né? Chamado impulsionamento de página. Então, isso significa, infelizmente, que na prática, esse dado é real, não é mito, não é? Que tanto as publicações como as notificações de um perfil ou página chegam a, no máximo, 1/3 das pessoas que têm relação com aquele perfil. Então, se você tem uma página que 100 pessoas seguem, possivelmente 30, 33 pessoas verão na sua linha do tempo o seu post ou terão uma notificação de que, por exemplo, você está ao vivo. Então, esse é um problema sério do Facebook. Outra consideração em relação ao Facebook que é prejudicial é a interface e a acessibilidade. O que isso significa? Eu vou explicar. Se, por exemplo, sua comunidade tem um site e você costuma, depois dos cultos, postar esse conteúdo no site, deixar como arquivo no site essas transmissões, a interface não ajuda a interface do Facebook. Né? Então, às vezes fica difícil, né? Exige muito trabalho técnico para que você consiga que um vídeo que você fez no Facebook seja postado no seu site. Isso é muito difícil de fazer, não é? Então, é um ponto contrário a ser ponderado. Agora, para quem não tem um site específico e que não usa o site para fazer esse tipo de transmissão, esse é um problema, portanto, que não atinge. Apesar desse contratempo, o Facebook ele faz muito sentido, o seu uso faz muito sentido, porque entende-se que a maioria das comunidades já tem um perfil, já tem uma página que é acompanhada, já tem um histórico de conteúdos produzidos e ali postados, então, portanto, os vídeos eles agregam ainda mais. Outra opção muito usada é o YouTube. YouTube clássico, não é? O que acontece no caso do YouTube, que as maiorias das igrejas de pequeno e médio porte, elas tendem a não investir muito tempo, muita energia no YouTube. Porque é aquela coisa de que tem que carregar o vídeo, por exemplo, né, que às vezes, dependendo da conexão da internet, dependendo do tempo, é um empecilho. Então, muitas vezes, as igrejas que fazem vídeos ao vivo pela primeira vez, elas preferem selecionar outra opção. Daí tem o desafio também de criar um canal do YouTube, não é? Então tem que vincular uma conta do Google, essa coisa de contas e senhas, e aí você não sabe qual foi o perfil que você fez, você tem que fazer outra conta também, são empecilhos. Apesar de tudo isso, existem alguns motivos que devem ser levados em consideração para o uso dessa ferramenta do YouTube. E tudo gira, quando nós falamos de redes sociais, em torno de financiamento. Então, como que o YouTube ele funciona? O YouTube ele financia a plataforma por meio de anúncios e não por produtores de conteúdo. Tá, mas o que isso significa na prática? Isso significa que o YouTube, ao contrário do Facebook, ele é incentivado a disponibilizar
um vídeo para o maior número de pessoas possível. O YouTube incentiva você a criar mais conteúdo, ele incentiva você a alcançar mais espectadores na esperança de que você consuma um produto ali anunciado. Claro que tem a coisa que incomoda, irrita a maioria de nós em muitos momentos, que são os anúncios que surgem no meio de um vídeo e coisas do tipo, mas o meio como a plataforma ela se sustenta. Mas ao contrário do Facebook, o YouTube te incentiva a produzir, e o YouTube, em sua configuração, ele faz com que seu vídeo chegue a um número maior de pessoas, né? Na esperança de que essas consumam, logicamente, mas ele alcança mais pessoas. Assim como no Facebook, quando você é inscrito num canal do YouTube, você recebe notificações, você sabe, portanto, quando os vídeos novos são lançados ou quando eles são transmitidos. Acontece que parece, aí os algoritmos indicam isso, que as notificações do YouTube têm mais impacto do que as notificações do Facebook. Por fim, a questão dos sites, né? Se você tem um site, fica muito mais fácil reproduzir um vídeo do YouTube no seu site. É só incorporar o vídeo ao site. Você também pode compartilhar o link no Facebook, portanto, é muito mais tranquilo. Vejam que as considerações que nós faremos aqui também têm um fundo missional, né? Em alguns momentos eu vou ressaltar claramente algumas delas. Um fundo missional, uma consideração missional sobre o uso do YouTube, é que o YouTube, hoje, ele é a plataforma mais usada por aqueles que são classificados como a geração Z. Geração Z, a geração que nasceu a partir de 1995 até o ano de 2010, mais ou menos. Então, as gerações mais jovens, elas buscam mais conteúdo no YouTube, porque o YouTube oferece um acesso mais fácil. É mais fácil para as pessoas descobrirem um vídeo de uma igreja através de uma busca no YouTube do que em outros lugares. Temos que pensar nas novas gerações, então, portanto, o YouTube é uma ferramenta muito útil. Por fim, é a ferramenta que nós estamos usando aqui, embora eu tenha demonstrado algumas dificuldades, né? Mas aí já me justifico. Das minhas aulas eu uso o Google Meet, então é um sistema da universidade, não tem como fugir disso. Mas por que o Zoom e não o Google Meet, portanto, ou o Skype, ou outras redes, né? O Zoom tem sido o formato mais usado porque considera-se que ele é mais fácil de operar. E entende-se que o Zoom também ele é mais confiável do que outras plataformas. Então, várias igrejas elas usam o Zoom para facilitar estudos bíblicos, reuniões de equipe, discussões de sermões ao longo da semana e outras coisas. Outras alternativas, como eu disse para vocês aqui, o Skype e o Google Meet, por exemplo, são viáveis, mas têm problemas de confiabilidade. Claro que nós não entraremos nesses problemas, mas entende-se que o Zoom é uma ferramenta muito confiável. E aí, por exemplo, os problemas que nós aí enfrentamos aqui no começo da transmissão são facilmente resolvíveis quando você já tem certa intimidade com a plataforma. Claro que o Zoom ele tem um limite de participantes, salvo engano, até 200 participantes na versão gratuita, às vezes tem limites de tempo, mas essas não são questões que nos prejudicam. Sobre plataforma, é isso que tem que ficar claro. Logicamente, se você perdeu alguma consideração, alguma recomendação, na sequência, posteriormente, posso passar essas informações mais detalhadas sem crise alguma. Vou voltar um slide, porque aqui na hora de salvar, eu não sei o que aconteceu, que as coisas elas desconfiguraram. O que é a nossa introdução ainda, né? É uma compreensão de que o que nós temos observado por aí, os chamados cultos online, eles não são cultos online, na verdade, eles são reproduções, né? São reproduções presenciais, são transmissões, portanto, né? Não tem um sentido de culto, portanto, eles precisam ser nomeados de outra forma, né? Simplesmente gravar um vídeo e postar o vídeo, ou fazer no vídeo exatamente aquilo que você faria numa igreja, não necessariamente é um culto.
Por isso que nosso esforço aqui é de ver experiências que se mostraram eficazes de diferentes igrejas no que diz respeito à atuação na pandemia. Então, portanto, é o que nós veremos agora. Uma questão, como eu estou como o administrador, as pessoas estão pedindo para acessar por meio do meu perfil, estão pedindo autorização. Aí o Pixel, ele pediu para entrar. Eu admito ele, vocês conhecem o Pixel? Kevin, você pode me colocar de co-anfitriã? Porque aí eu cuido dessa parte. Você certo. pode fazer. Eu estou dando acesso aqui, viu? Só para. Tá bem, tá bem. Está aparecendo também para mim aqui. Ótimo, tá, okay. Ótimo. Obrigado. Então, nós vamos falar de experiências. O meu desejo é que vocês se vejam refletidos em algumas dessas experiências. Claro que, como eu disse de princípio, nós estamos construindo conhecimento e práticas a respeito desse momento. Então, não significa que tudo aqui posto vai encaixar perfeitamente na realidade de cada um e cada uma de vocês. Essa não é a pretensão. A pretensão é que observemos experiências, que pensemos a respeito dela e, quem sabe, as coloquemos em prática, caso isso seja possível em cada comunidade. Então, em linhas gerais, não significa que vocês precisam necessariamente concordar com tudo que aqui está posto, mas aí o estudo prévio, o levantamento que eu fiz, são de experiências que elas deram certo em algum lugar e, portanto, podem nos servir de inspiração. E quando eu disse que eu espero que vocês se vejam refletidos, será muito bom saber se algumas coisas aqui ditas, que se mostram eficazes e oportunas, já são praticadas por vocês em suas comunidades. E eu acredito que, sim, algumas coisas aqui feitas, vocês experienciam já no cotidiano. Então, esse é meu desejo. Há o risco de transformar a celebração em um mero espetáculo, uma encenação a ser exibida. Ainda mais os anglicanos, e aí fica aqui a minha admiração pela liturgia de vocês, de modo geral, de fato enche o coração e o pensar, nos aproxima do divino. Então, eu me sinto muito contente sempre que eu posso participar de um momento com vocês. Mas a necessidade de ter esse cuidado. Espetáculo, ele também não é culto, não é? Logicamente, isso afeta outras igrejas também, sobretudo aquelas que têm um aparato musical com características de show, não é? Há uma espetacularização do culto. Então, isso não deve ser buscado por nós. Né? Por outro lado, há o risco de esquecer que existem pessoas do outro lado da tela. E as transmissões, os cultos ou transmissões, vai possibilitar que os fiéis eles possam viver a celebração e participar dos ritos em rede. Então, isso é o principal desafio, né? De como atender pessoas, de como fazê-las partícipes do momento. Esse é o principal desafio. E não dá para dizer que há uma fórmula específica para isso, isso vai depender da realidade de cada comunidade. Mas o esforço pastoral deve ser esse, que as pessoas, mesmo não estando presentes, elas sejam participantes de toda a ritualidade e de todo o culto. Elas possam viver essa experiência de fato. Ou seja, o foco ele não deve estar ligado estritamente à transmissão daquele conteúdo, embora ela seja importante. É preciso levar em conta o processo comunicacional que é estabelecido nesse ambiente digital. O processo é importante, mas ele é uma parte. Não é? Isso significa que você, como comecei dizendo, não vai menosprezar a qualidade técnica da transmissão. Pelo contrário, é fundamental, né, que a transmissão tenha qualidade técnica para que você consiga ter êxito no trabalho realizado. Então, esse é um ponto a ser sempre posto em consideração. Mas, do outro lado, é fundamental que os líderes da igreja ajudem os fiéis a vivenciar, de fato, o rito mesmo distante. É um desafio tremendo, todos nós sabemos. Nós temos que considerar
que deve ser trabalho da igreja propiciar, nesse ambiente virtual, a construção de relações interpessoais em rede. Esse deve ser nosso esforço. Alguém disse também na conversa introdutória, aí, uma coisa que é uma tônica do que nós tratamos aqui hoje, que o foco deve ser relacionamento. É o Josué, salvo engano, que falava. Que o sentido, muito do sentido de ser igreja está no relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas. Então, o desafio também é fazer isso aqui. Não é apenas reunir as pessoas, chamar as pessoas para ouvir e ver só. Não é como numa preleção tal qual como essa, uma palestra, o que quer que seja, que eu passivamente sento e escuto, e só. Eu só consumo, eu só recebo. Não é esse o esforço do culto. Claro que isso demanda criatividade, claro que isso demanda ousadia pastoral, mas temos que pensar que tudo isso se destina ao bem-estar da comunidade, ao bem-estar dos simpatizantes daquela comunidade. É para isso que o trabalho se volta. E quando falamos de ousadia e criatividade, isso está posto dentro dos parâmetros daquilo que se coloca como aceitável. Sem entrar em pormenores e polêmicas também, né, a recomendação bíblica de agir de modo a não escandalizar, ou seja, de alguma forma não afastar as pessoas de nossa comunidade. Esse é um esforço. É uma criatividade, uma ousadia que tem parâmetros, sempre é com parâmetros, né? Mas a recomendação que fica, aí vale tomar nota dessa especificamente, que é preferível que você não avance tecnologicamente em alguma questão, se isso significa que você vai retroceder teológica ou eclesialmente, por falta de discernimento. Então, se você acha que algum tipo de ação implica em algum prejuízo teológico, litúrgico, entre as relações interpessoais, então é melhor você pausar, é melhor você não tentar agregar algum tipo de coisa que você sabe que alguma perspectiva gerará algum incômodo à comunidade. Essa é uma questão primordial. E outra, que às vezes passa por alto, mas há necessidade de se refletir se todos os integrantes da comunidade têm condições de acesso. Pode parecer extremamente óbvio, mas nós temos que considerar que, infelizmente, vivemos uma tragédia político-econômico-social no país, por motivos que sabemos, e as pessoas passam por dificuldades. Talvez elas tinham uma condição melhor no início da pandemia e hoje não o têm. Então, é necessário um acompanhamento constante para saber se as pessoas, elas, concretamente, elas têm um equipamento, um computador ou um celular, e elas têm internet. Eu sou professor de jornalismo, como o Josué disse, e em políticas da comunicação nós percebemos que o Brasil ainda é um país em que existem gargalos de excesso à internet que são muito significativos. Talvez a pessoa tenha conexão à internet, mas a conexão não é muito boa também. Então é necessário um acompanhamento constante, não é? As pessoas têm condição de assistir os cultos ou outros serviços online da minha igreja. Essa questão tem que estar sempre posta no horizonte. E, logicamente, cabe às lideranças, no sentido de ser igreja, proporcionar essas possibilidades. Já falamos um pouco sobre preparar o cenário, não é? O posicionamento da câmera, então eu já disse a respeito, não vou repetir. Cuidar com o ângulo mesmo, né? Enquadramento. Não é algo muito difícil de se fazer. Com o tempo você vai pegando prática. Mas se concentrar no cenário e na pessoa que fala é útil. Já falamos da iluminação. E tem um terceiro ponto, que é essencial que levemos em consideração. Hoje, os aparelhos celulares, os smartphones, eles são muito usados para assistir coisas na internet, não só cultos. Eles são muito usados. Mas sabemos que todo celular ele tem um limitador, né? Que é o limitador de tamanho. Alguns são maiores, outros menores. Então, o tamanho da tela ele pode limitar bastante a experiência
daquela pessoa que está acompanhando um culto. Veja que quando nós falamos de propiciar experiências reais, experiências litúrgicas significativas, nós temos que levar em conta as condições técnicas, né? Tá, mas e aí? O que eu posso fazer se a pessoa ela tem um celular só para assistir? Como é que eu vou agir nesse sentido? É importante que quem transmite se preocupe em mostrar planos que são mais fechados, em focar em closes, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui numa reunião que é mais intimista, não é? A não ser que eu tivesse um quadro muito bonito ou que eu estivesse falando do lugar onde ficam meus livros, o plano poderia ser mais amplo, né, para agregar outros elementos. Como eu só tenho uma parede branca e lisa, então, portanto, não faz muito sentido pensar em outro tipo de cenário, né? O que importa aqui é nosso diálogo. O que importa a vocês nesse momento é se concentrar em quem fala. Então, veja que o meu plano é um plano mais fechado, é um plano condizente. Então, não está sobrando muita coisa para um lado, nem muita coisa para o outro. Está equilibrado. Está perfeito? Não está perfeito, né? Por conta da luz que nós já falamos. Mas isso faz com que vocês se concentrem mais. Não existem distrações. Tem que cuidar com as distrações, né? Então, tem pessoas que têm casas muito bonitas e muitos elementos na casa, né? Então, numa transmissão, uma vez, aqui em casa nós temos pássaros também, né? O preletor tinha uma calopsita aqui do lado, né? Quietinha, não cantava, mas ela se movimentava muito, né? E aí, em quem que eu prestei atenção mais? Na calopsita, que era muito bonita, por sinal, tinha uma coloração muito bonita, né? Então tem que tomar cuidado com esses elementos. Se a maioria das pessoas consome pelo celular, você pensa, como que fica melhor transmitir para essa ferramenta, né? Então são considerações basilares, coisas elementares, mas que fazem muita diferença. Acho que nós passamos a introdução, que foi longa. Agora a gente entra naquilo que é a tônica de nossa discussão hoje, que são as melhores práticas, por assim dizer, visualizadas por aí, que podem nos ajudar a oferecer uma experiência litúrgica que ela, claro, não transmite os mesmos sentimentos da presencialidade, mas colabora para que tenhamos todos cultos que são significativos em relação aos seus propósitos. Um culto online, ele não quer dizer que você simplesmente vai ligar a câmera, deixar gravando e transmitindo tudo o que está acontecendo na igreja. É mais do que isso. Então, nós veremos algumas questões comuns e práticas, como disse para vocês, recomendadas a serem consideradas. Temos que cuidar com o nosso juízo também. Vocês devem ter até participado ou visto transmissões ou cultos online em que algumas coisas parecem que não andaram muito bem. Acontece, não é? Todos nós temos dificuldades, vocês viram aqui, as dificuldades que a gente enfrentou para conseguir engatar, não é? Para quem vivenciou o ambiente da universidade sabe, né? É muito comum, né? E para quem fez pós-graduação, sobretudo, ainda mais, né? Então, você está numa sala de doutorado, né? Num curso de doutorado, você tem um professor que tem 2, 3 doutorados, você tem doutorandos, você tem pessoas que têm mestrado, que têm experiência de anos em sala de aula, mas se dá um problema no monitor, o que acontece? Você vai chamar o técnico, ou às vezes você perde tempo da aula, que não consegue se ajustar nas coisas. Então, nós temos que ser muito cautelosos, né, nas críticas que fazemos, temos que considerar que é um momento em que todos estão aprendendo ainda, né, e às vezes não conseguimos manejar bem as ferramentas. Então, não tem problema nenhum quando erram, quando sai fora do script, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de não se estressar com questões que acontecem. Mas vamos lá. Primeira consideração é sobre música. Nós temos inúmeros debates, né, sobre como conduzir música. E, infelizmente, a experiência virtual ela traz prejuízos. Nós tentamos focar nas coisas boas, mas inúmeros prejuízos existem por aí. No culto online, a música ela pode ser um problema. E eu vou falar de algo que pode ser que
às vezes vocês nunca se tocaram a respeito. Se em nossas celebrações nós cantamos músicas que foram escritas depois da década de 1920, provavelmente nós estamos executando um conteúdo que ele é protegido por direitos autorais. É uma questão séria, né? Qual é a recomendação? Por motivos de simplicidade e razões legais, uma orientação pode ser omitir a parte musical de um culto online. Alguns podem dizer que isso não faz sentido algum, mas é uma questão que deve ser ponderada. Caros e caras, ninguém é ingênuo aqui, nós estamos, eu acredito, num ambiente de confiança, então algumas coisas podem ser ditas, né? Vocês já participaram de alguma transmissão que foi invadida por hackers ou por pessoas maldosas? Eu participei de algumas. Inclusive, coisas sérias, assim. Transmissão de curso na universidade, por exemplo, com pessoas de fora, em eventos científicos, é uma baderna. E as invasões não acontecem por bons motivos. Eu nunca vi nenhuma invasão boazinha, né? Então, até a gente tem muito cuidado, né? Sempre teve, né? De, por exemplo, não divulgar links públicos. Vai ter uma palestra hoje, o link de acesso está aqui. Então, você vai lá e posta na página do Facebook o link de acesso. Aí entram pessoas maldosas e fazem um estrago, né? Então, quando nós falamos de direitos autorais, pode ser que, maldosamente, alguém faça algum tipo de denúncia, entende? Se a ferramenta não captar e dizer, olha, na comunidade tal lá, eles estão desrespeitando o direito autoral. Então, é uma questão muito séria. Então, vale a pena ponderar aí com carinho o melhor modo de usar música, de modo a não desrespeitar o que, como está posto, ele é um direito. Né? Mas e aí? Como fazer música, né? Em contrapartida, né? Como fazer para que a experiência seja significativa, de fato? Pensar na música de modo focado, de modo intencional, a fim de não tomar tempo excessivo. E se você vai fazer a transmissão de um culto, de verificar os equipamentos, de verificar o som antes da transmissão. Então, aqui, o meu cuidado com vocês de passar alguns minutos perguntando se estava tudo bem com o meu som, é para que vocês não ficassem aqui 1h30, 2 horas, escutando alguém falar com um som ruim ou que fosse prejudicial à compreensão ou que os deixassem desassossegados de alguma forma. Então, fazer testes, assim como você faz teste de equipamento e afinação no presencial, da mesma forma, ver se estão sendo reproduzidos bem e tranquilamente, portanto, o tempo é importante nesse sentido. O que eu quero dizer com músicas focadas e intencionais? Em alguns cultos, às vezes, começa a celebração e aí, vamos cantar? E o que nós vamos cantar? Então, alguém tem alguma sugestão? Às vezes a coisa vai e se demora e ela não é intencional e ela não é focada. Então, quando você sabe quais músicas vão ser reproduzidas ou tocadas anteriormente, você consegue elaborar melhor seu roteiro. Seu roteiro é mais intencional e é mais direto. Nós falaremos da questão do tempo na sequência, né? Então, quando você já vem com a música pronta e a música ela casa com os propósitos daquela celebração, com a liturgia, com o sermonário, com o estudo feito, fica tudo muito mais útil ao culto e a experiência é muito mais significativa. Então, você tem que ter esse tipo de consideração, né, de pensar músicas previamente. É a recomendação aí que está posta em relação à música. Então, a gente vai passar adiante para outras práticas que são oportunas e a recomendação para que a gente vivencie uma liturgia satisfatória passa aí por alguns dos critérios que nós veremos também agora. Como fazer a preleção? Aqui eu estou chamando de preleção, mas é o que tradicionalmente chamamos de sermão. E aí a lógica nas transmissões virtuais, nos cultos online, é que o perfil, isso já é feito pela maioria das comunidades, ele seja alterado, não é? Então, primeiro surge uma questão, né? Você faz um monólogo, ou seja, só uma pessoa fala, ou você tenta fazer algo que ele é
diferente, né? Essa é uma grande questão que surge quando nós falamos da preleção e do sermão. Então, nós já falamos a respeito do cenário, não é? Que ele pode alterar muito a forma como as pessoas percebem, mas o que se coloca como ideal nesse contexto em que nós queremos dar experiências significativas e pensar em relacionamento é, por algumas formas que aqui eu vou apresentar, tratar de ter elementos que propiciem interação com as pessoas, não é? As igrejas, elas podem se sentir acomodadas e pode ser mais confortável fazer aquilo que elas fazem no modelo tradicional de pregação. Então, coloco uma câmera na frente do púlpito, ou coloco câmeras, estratégias, e eu reproduzo o que está acontecendo, como se nós estivéssemos na presencialidade. E aí acontece muito disso. Mas quando nós estamos falando de culto online, tudo precisa ser repensado, inclusive o sermão. Para uma igreja que ela tem entre seus objetivos fazer evangelismo e atingir simpatizantes, é importante que também algumas coisas sejam levadas em consideração. A mudança da ordem de culto é uma delas, né? Então, os sermãos, eles podem mudar de lugar. Os sermãos devem ser objetivos e curtos nesse sentido, mas se você tem programações, ou digamos uma programação específica que é voltada para simpatizantes, a recomendação dada nesse sentido é de que o sermão ele esteja no início do programa. Então, no início do programa, nós temos o que na Igreja Adventista às vezes chamamos de doxologia, por exemplo. Então, você tem cânticos, você tem anúncio, você tem um momento infantil, você tem o ofertório, e digamos que aí o sermão é uma das últimas coisas, até porque é considerado o ápice, no caso dos adventistas, das celebrações de sábado. Mas quando nós estamos falando com simpatizantes, que não necessariamente têm noção do funcionamento geral, né, de nossos cultos, o sermão ele precisa ser repensado e é preferível que ele fique no início do programa, ele seja mais objetivo e curto. E aí já falei para vocês a respeito dos planos, né, de concentrar naquele que fala. Os planos assim são mais eficazes. Esse foco é extremamente importante. E vocês têm que pensar que, claro, quando falamos de comunidades menores, a lógica é outra, mas você tem que lembrar que existe uma audiência, em muitos casos, no culto online, que não é a audiência que necessariamente frequentaria presencialmente sempre os cultos. Então, às vezes, anúncios que são muito específicos, toda igreja a gente tem anúncios, né? Anúncios sobre atividades, eventos, acertar detalhes e outras programações, talvez não é oportuno passar tempo discutindo esses detalhes. Então, estou lá numa sala com 20 pessoas, aí tem um anúncio que vai envolver 3 delas, e às vezes se toma um tempo ali considerável discutindo detalhes daquilo que poderia ser resolvido fora do momento do todo da celebração. Então tem que ter esse tipo de cuidado, tendo em vista que isso pode desinteressar algumas pessoas que estão participando da celebração. Incentivo à participação ele é importante. E como ele pode acontecer? Você tem que considerar formas para tornar isso viável. Incentivar os participantes a fazer perguntas e comentários que possam ser respondidos durante o sermão. Evitar o monólogo, portanto. Alguém auxiliando, logicamente, não é alguém que está operando a câmera, está visualizando a luz, está auxiliando de alguma forma, ele pode monitorar esses comentários, né, num dispositivo separado. Eu sei que às vezes é difícil. Você está transmitindo, é difícil até para quem, por exemplo, dá aula e já está há quase 2 anos dando aulas virtuais. É difícil você falar, às vezes, e ficar prestando atenção nos comentários e responder os comentários ao mesmo tempo que se preocupa em tratar do conteúdo previamente elaborado. Então, você pode designar alguém que te ajude nesse sentido, a filtrar os comentários também, a filtrar as perguntas e separar um momento para respondê-las, né? Então, fazer com que as pessoas efetivamente
dialoguem nesse espaço. Né? Um culto, portanto, com forma de diálogo, ou um culto que é misto. Né? Não é só diálogo e também não é só um monólogo, uma preleção de algumas pessoas. Então, isso é um cuidado muito importante. E aí, ferramentas como o Zoom, por exemplo, facilitam, que no Facebook você pode fazer perguntas, no YouTube também, mas no Zoom a pessoa ela pode se expressar, e às vezes as pessoas conseguem se expressar melhor através da fala do que pela escrita, ou tem necessidade de se expressar por meio da fala. Então, portanto, tornar, dialogar a experiência, ela é mais significativa, ela aproxima mais as pessoas. Já falamos sobre um roteiro, não tem jeito, e isso é basilar também, pode ser uma recomendação que, isso é muito comum, mas as pessoas às vezes não fazem roteiro, então um roteiro com tópicos pré-estabelecidos, o que você dirá é importante, para que você não distraia, para que você não divague, tendo em vista que as preleções elas precisam ser mais objetivas e curtas, eu falaria um pouquinho mais disso na sequência. Então, anotar frase por frase, se for possível, o que você vai dizer. Isso vai lhe ajudar na volta ao presencial, eu entendo, a elaborar sermões que são melhores. E é importante que você resuma o que você falou, faça um fechamento, mostrando a solução para um problema que foi apresentado, para dificuldades. Então, essa é uma outra recomendação, né, para os cultos online, das preleções dos sermões. Claro que o momento da reflexão mais elaborada ela é importante também, mas em um contexto em que as pessoas enfrentam inúmeras dificuldades, a reflexão do evangelho aplicada ao cotidiano pode ser mais oportuna. Então, se concentrar em problemas, em situações práticas e mostrar caminhos para a resolução dessas ações pode ser importante. Fecho aqui com o que eu estou chamando de fórmula de 3 partes como guia para o roteiro e para os cultos. O que isso significa? Você tem que pensar em fórmulas que vão gerar resultados. E aí, as pessoas que produzem conteúdo audiovisual e que têm sucesso na web, essa é uma ferramenta que elas usam muito, que é dividir as apresentações que elas fazem em 3 partes. Nada fora da realidade, que a gente já conhece através de outras experiências de preleção. Primeiro, uma abertura, chamamento do público, e aí, em seguida, né, o tópico que toma mais tempo é o momento em que se apresentam as ideias, se apresentam as proposições, se falam dos problemas e das soluções, e, por fim, a despedida, com um tom de proximidade, um pedido de engajamento numa causa que tenha sido posta. Dividir, portanto, nossos momentos em 3 a partir de um roteiro. Nossas preleções ajuda e, com certeza, ajuda muito nas celebrações que nós fazemos. Não se preocupem que está posto no slide aqui o momento que o intervalo vai acontecer. Então, quando chegar a metade, a gente já está se encaminhando para a metade. Quando chegar na metade, vai aparecer um slide de intervalo. Então, fiquem tranquilos. Isso faz parte do roteiro. O que pode, assim, fazer torcer o nariz de algumas pessoas é o que nós discutiremos agora, que as melhores práticas nos cultos online implicam movimentar as pessoas em casa. Pensem comigo, né? Eu vi o relato de vocês de chuva aí, onde vocês estão, então a temperatura deve estar mais amena. Aqui em Ponta Grossa, para quem não conhece, não disse, Ponta Grossa é uma cidade que fica a 110 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba. Para quem já passou por Curitiba, a temperatura é muito similar mesmo, então as médias e máximas costumam ser quase as mesmas. Ponta Grossa, às vezes, 2 graus mais quente, só que em Ponta Grossa venta muito, venta demais em Ponta Grossa. Hoje está frio, está gostoso, estou de casaco. Olha a tentação de, por exemplo, no culto da Igreja Adventista de sábado, eu fazer isso debaixo da coberta. Não vou mentir para vocês, já fiz isso. Então, aquele culto à noite também, dia que está frio, aquele encontro à noite, a tentação de, vou ficar espichado aqui na poltrona, ela é muito grande. A participação, ela pode ser mais gostosa do que isso, mais útil do que isso.
E se nós estamos falando de ritualidade, entendemos que é necessário, de alguma forma, fazer com que as pessoas também participem da ritualidade. Então, é aqui que entram as recomendações de movimentar as pessoas em casa, que parte do seguinte princípio, de combater o modo espectador, o modo cômodo. Acontece, né? E aí eu vou falar de uma realidade que é minha, porque a gente fala com mais propriedade das realidades que conhece, né? A crítica, muita crítica a cultos da Igreja Adventista, por exemplo, em que as pessoas são consumidoras do culto. Então, é muito confortável, quando eu estou no presencial ou no online, mas vamos pensar no presencial, né? Chego lá, os bancos são confortáveis, a música é boa, em alguns lugares não é playback, né? Reprodução, é música de fato com instrumentos, com bons cantores, e aí eu assisto excelentes sermões, são muito tocantes e inspiradores, acabou, eu vou para casa, né? E os adventistas, para quem conhece, né, os adventistas, eles cantam assim, né? Eles param assim, e cantam. Então, se um adventista levantar a mão assim, já está quase condenado ao inferno. E aí, se ele se mexer, é pior ainda. Claro, a coisa tem mudado, né? Os tempos mudam. Mas a experiência de canto adventista costuma ser essa, né? Alguém canta lá e o adventista ele fica paradinho aqui. Então, é o máximo que ele faz. Então, nós temos que, de alguma forma, e temos que fazer isso em algum momento, né? Então, nesse momento dos cultos online se mostra oportuno, de fazer com que as pessoas participem. Assistir um culto e se engajar no culto são pessoas diferentes. Apenas assistir um culto online não é a mesma coisa que participar do serviço das igrejas. Mas, lógico, esse modo de tela, das telas, ele nos condiciona a isso, né? Ficar acomodados é um efeito que é gerado em nós. Como fazer diferente? Primeiro, lembrar a comunidade que a hora do culto é a hora do culto. Por quê? O ambiente virtual propicia que isso não é eu não estou dizendo que isso é um problema, né? Mas é uma característica. O ambiente propicial nos dá algumas oportunidades. Então, eu posso, quem está ouvindo e vendo eu falar, pode estar comendo ao mesmo tempo, pode estar lavando a louça, pode estar dando banho no cachorro, pode estar dobrando as roupas, pode estar fazendo várias coisas. Então, há um pouco dessa confusão, né? Para quem está trabalhando remotamente em casa, é um problema também, né? Já não existe mais fronteira entre casa e trabalho, as coisas se confundem e isso gera alguns prejuízos, inclusive à saúde. Então, criar na comunidade esse senso de que a hora do culto é a hora do culto. Tá, mas o que a gente pode fazer, não é? Então, portanto, nesse sentido. Criar essa consciência de que, mesmo estando em casa, é importante dedicar tempo exclusivo ao culto, a esse momento e não a outras atividades. É tentador. Eu não vejo problema quando a pessoa ela se alimenta, por exemplo, mas está na frente do computador ou do celular, né, no momento de culto. Mas se ela faz outras coisas, a distração pode acontecer com muito mais facilidade. Tá, mas aí eu só teorizei a respeito, né? O que dá para se fazer nesse sentido? A primeira coisa é a da dedicação de tempo à oração, né? Antes disso, eu já ia me esquecendo, até porque não anotei esse tópico, me veio agora à mente, é de que na adaptabilidade das coisas, pode ser que você tenha, se já não o fez, de questionar a comunidade, caso você tenha uma comunidade menor, sobre qual é o horário preferível de culto. Talvez, por conta das mudanças de dinâmica de trabalho das relações, alguns cultos ou reuniões tenham que ser alocados para outros horários. Então, tornar os membros participantes das decisões, se não há essa cultura na comunidade em que se participa, é importante para que eles se sintam integrados no processo. Então, faremos nossas celebrações aos domingos de manhã. Mas e aí, qual é o horário preferível? Mais de manhãzinha, mais cedo, mais próximo do horário que acordamos, mais próximo do horário do almoço? Ou, numa ocasião em específico, no domingo à tarde? Não sei, porque é um evento, há um feriado no dia, então as famílias estão fazendo alguma outra coisa. Então, essa adaptabilidade é importante no que diz respeito ao momento de horário de culto, né? A comunidade pode ser consultada, claro, não é? Caso isso não fira princípios da comunidade em relação ao qual deve ser o horário de culto, para que isso não escandalize ou não aborreça ninguém também.
A orientação, uma das orientações que vocês podem transmitir aos seus irmãos, às suas comunidades, é orientar as famílias para que se reúnam e orem antes do culto. Imagina ali separar 10 a 15 minutos antes do início de uma reunião para que a família ore em culto, ou para que a liderança acompanhe a família naquela oração, ou faça uma escala, não é? Então, cada domingo, 10 minutos antes do culto, você se reúne com uma família ou outra para orar, né? Para criar aquele ambiente, para acalmar o coração, para deixar que o ambiente transmita uma esfera de adoração, uma esfera de temor, uma esfera de aproximação ao divino, de remover as distrações, né? De remover as distrações mesmo. Outras coisas que aí entra a criatividade de vocês, e eu não trouxe nenhum exemplo específico, deixo a criatividade de vocês têm total capacidade de fazer isso, mas é o fato de oportunizar e estimular com criatividade e ousadia o senso litúrgico. O que as pessoas podem fazer em casa, na frente da tela do computador, do celular? Como falei para vocês, são coisas que vão contra, às vezes, a comodidade, né? A pessoa pensa, poxa, mas eu na frente da tela de um computador e de um celular, fazer gestualidades ou o que quer que seja, pode não ser muito atrativo, mas criar esse senso, né? Mudar de lugar as pessoas. Não deixar que elas sejam espectadores, mas que sejam partícipes da celebração também. Claro, dentro daquilo que for possível, dentro dos regulamentos, da liturgia, do que já se tem como praxis, né? Não desrespeitando princípios, mas elaborar formas criativas das pessoas fazerem coisas. Eu estou indicando algumas que, posso estar equivocado, mas, ao que me parece, se encaixam mais em igrejas carismáticas, né? Por exemplo, no louvor, na adoração, no cântico, agir como se estivesse no templo, né? Então, se numa comunidade, enquanto se canta num culto, você faz isso de pé, você se movimenta, que tal convidar as pessoas em casa para ficar em pé, para cantar juntos também? O cântico, às vezes, é desincronizado, né? Não tem sincronia. Mas que tal todo mundo ligar o microfone e cantar também? Vai ficar bonito? Pode ser que não, né? Mas tornar as pessoas participantes, né? Incentivar as pessoas a fazer o mesmo que elas fariam caso estivesse no templo, né? Agir como se estivesse no prédio da igreja mesmo é uma recomendação. Os anglicanos já fazem isso, né? Esse próximo tópico aí apresentado, que é convidar pessoas da comunidade para as transmissões, né? Que sejam artistas, que façam poesia, pintura, trabalhem com audiovisual, que tenham histórias, compartilhar com a comunidade talento das pessoas. Talvez tenha alguém muito talentoso na sua comunidade que a frequenta há anos, mas você não sabe que ela é capaz de fazer algumas coisas, então isso pode ser muito oportuno, ainda mais esse tempo, não é? De medo, de escassez, de egoísmo, isso pode ser um conforto às pessoas. Estimular a leitura bíblica e as anotações, eu falei das anotações, não é? Nós temos as escrituras sagradas na centralidade do nosso entendimento do ser cristão, então fazer com que as pessoas peguem o celular, ou peguem a Bíblia mesmo, procure o texto, faz com que as leituras que são feitas, né, no culto presencial, que elas não fiquem sob responsabilidade só do preletor, mas que as pessoas leiam, que as pessoas anotem, né? Anotar é essencial e importante para o processo de aquisição de conhecimento. Para que essas anotações também ajudem as pessoas a meditarem na sequência, né? E isso pode ser feito através do estímulo para que as pessoas, após o culto, interajam. Acontece muito quando nós estamos no templo, não, né? Nós estamos no templo, nós confraternizamos de diferentes formas, uma delas é o diálogo a partir daquilo que foi posto. Às vezes em casa não. Estimular a família para que conversem sobre a percepção de cada um acerca do que foi a pregação. Muitos não gostam de fazer isso, mas se eles não forem estimulados, eles nem tentarão fazer isso, né? Por fim, o último tópico, aí o próximo slide vai ser o último antes do intervalo, é de implementar uma cultura digital na comunidade.
Isso pode ser feito por meio de projetos específicos. Por exemplo, marcar para que todos entrem, ou no Zoom, por exemplo, ou acesse o Facebook num horário específico todo dia. Se for muito todo dia, 3 vezes por semana, uma vez na semana, né? Num horário pré-estabelecido, para que as pessoas possam orar ou fazer uma campanha de leitura todo dia, às 19 horas, ao meio-dia, faremos a leitura de um salmo em conjunto, transmissão da leitura de um salmo. Você pode também lançar desafios, né? Em um momento em que a atuação social dos cristãos é essencial, sempre foi, mas agora, nesse momento de crise social e econômica no Brasil, lançar desafios para que as pessoas participem, nada, não precisa ser muito elaborado, né? A doação de alguma coisa. E então, todo dia, num determinado horário, nós falaremos das doações recebidas, o que vamos fazer, ou estrategiar campanhas, para que isso crie nas pessoas o hábito de acessar uma página. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, no meu cotidiano, eu tento evitar o celular ao longo do dia, que isso distrai, mas antes de dormir, eu acesso algumas redes sociais e eu entro em alguns perfis específicos. Né? Criei isso com o hábito, né? As pessoas costumam ter hábitos. Então, criar um hábito para que a pessoa acesse as suas redes sociais pode ser importante também nesta lógica. E aí, antes do intervalo, portanto, o esforço de movimentar as pessoas é de propiciar experiências que são dinâmicas. Então, o tópico que a gente começa agora, e depois do intervalo vai tratar mais um pouco, é isso, né? A ritualidade, ela demanda experiências que são dinâmicas. E se nós não temos a possibilidade de fazer isso presencialmente, temos que tentar de alguma forma. E nós estamos falando de um ambiente online, onde estamos distantes, não podemos apertar mãos, não podemos afagar, não podemos abraçar. De toda forma, o relacionamento é o mais importante. Em torno do relacionamento, se nós precisássemos definir uma característica, para a partir daí construir nossos planos nos cultos online, é o do relacionamento. O relacionamento, o culto, ele precisa gerar um senso de comunhão, um senso de comunidade. Ele precisa ser gerado em todas as transmissões. Ele deve ser ressaltado sempre. O fiel, ele precisa perceber que ele não está sozinho, que ele faz parte de um grupo, que ele se identifica com esse grupo. É um grupo de pessoas que lê a Bíblia de maneira conjunta, que ouve a mesma mensagem, que louva em grupo, que ora, cada qual pelo outro. Então, para que isso aconteça, alguns passos eles são extremamente importantes. Simples de se realizar, mas são extremamente importantes. Isso parte de outra premissa, não tinha aí projetado relacionamento, que a igreja na internet ela tem uma outra porta de entrada. Isso demanda uma equipe de recepção digital. Uma equipe de recepção digital para interagir, para acolher os membros e também para acolher os simpatizantes. Qual é a nova porta de entrada da igreja na internet, por assim dizer? Os chats, são os comentários das plataformas sociais onde os cultos são feitos. Quando você vai ao templo, pelo menos devia ser assim, você encontra um recepcionista ou as pessoas se cumprimentam. Como que eu faço isso na internet? Quando eu estou numa rede social que eu não posso falar, eu faço isso pelos comentários. Quando eu posso falar, eu falo. Né? Então, é importante que toda a igreja ela se esforce nesse sentido, não só de cumprimentar os interessados, os simpatizantes, os visitantes, mas também de interagir com todas as pessoas. Tem gente que fica quietinho ali, né? Entra mudo e sai calado, né? Quando pode falar, quando pode se expressar. Então, incentivar as pessoas a fazer isso, a se integrarem. Né? Então, no digital, deve acontecer o mesmo que acontece nas celebrações pessoais. Nós devemos incentivar esse tipo de participação e esse contato das pessoas. E aí, tanto o preletor, tanto líderes, como também voluntários, eles podem servir de anfitriões e recepcionar os visitantes, cumprimentá-los individualmente, né? Chamar pelo nome, no chat, né? Nos comentários,
usar as ferramentas de bate-papo para dizer um olá, um oi, um boa tarde, um bom dia. Isso faz muito sentido, é muito significativo para quem visita, por exemplo, para quem quer se integrar. E aí, além de uma equipe de recepcionistas digitais, cada membro pode contribuir, por exemplo, com curtidas, comentários, pedido de oração. Então, entra alguém lá, um simpatizante, comenta, responde o comentário, dá bom dia. Se é uma rede que você pode curtir ou dar um amei, dá um amei, uma curtida. Mostra para a pessoa que, de fato, você está interessada por ela. Né? E também, logicamente, usa dessa prática no cotidiano, no contato com as pessoas que regularmente frequentam, né, aquele tipo de celebração. Oferecer serviços da igreja. Vocês certamente têm serviços específicos que outras igrejas não têm. Né? Os exemplos que eu vou apresentar agora são gerais e amplos. Né? Por exemplo, você pode pedir para a pessoa, caso seja do interesse, né, de preencher um formulário para que ela tenha acesso a outros serviços da igreja, outras práticas da igreja. Se falar serviço soa interesseiro, né? Outros serviços da igreja, orações, estudos bíblicos, algum tipo de material disponibilizado, o que seja, né? O importante a prioridade é encontrar meios de ajudar os visitantes a se sentirem bem recebidos e a oferecer oportunidades para que eles se conectem com a comunidade. Então, esses são passos que propiciam isso. Também, entre as pessoas que já frequentam a comunidade, né? Você viu no culto alguém que você não encontra faz tempo, né? A pessoa simplesmente sumiu. Faça uma saudação a essa pessoa direto, né? No chat, através dos comentários. Percebeu que algum desconhecido, opa, quem que é aquele ali? Nunca vi aquele perfil, quem é aquela pessoa? Né? Entre em contato com ela depois, né? Procure o perfil dela na rede social depois, pergunta o nome dela, qual é o nome completo, né? Qual que é o teu Instagram, qual que é o teu Facebook? Manda uma mensagem depois agradecendo a visita, por ter participado da celebração, se coloca à disposição para ajudar em alguma coisa, isso é extremamente importante também. Por fim, nós temos o último tópico, de que nós temos que pensar que o relacionamento ele é parte preponderante, central de um culto online. E os cultos online não são como programas de TV, muito mais do que programas de TV. Sabe esses programas que nós recorrentemente vemos, né, de pregações de diversas igrejas? Um culto online não é isso. Um culto online é um ambiente que, assim como no presencial, as pessoas elas juntas cultuam a Deus e elas se relacionam. Então, é por isso que algumas igrejas têm preferido transmitir os seus cultos pelo Zoom e por ferramentas similares para fortalecer esse senso de comunidade entre as pessoas, para fortalecer laços mesmo. E aí, o que pode ser uma das saídas é conversar com os visitantes depois do culto. Né? Fica ali 1 ou 2 minutos, pergunta como a pessoa está, de onde ela vem, como ela chegou até ali, agradece a sua participação. Então, é como se fosse uma transposição daquilo que nós faríamos numa celebração presencial. Vamos para o intervalo? Vamos. Vamos. Então, Kevin, é contigo. Esse bloco vai ser mais curto. Eu agradeço a paciência de vocês que estão aí ainda. Adelante, sem demora. Nós estamos falando das melhores práticas, não é? E de propiciar experiências dinâmicas. Então, ainda veremos algumas noções antes de se encaminhar para alguns elementos finais. É claro, né, que nós estamos num ambiente que ele é diferenciado e ele limita experiências do culto físico. Eu sou professor, algum de vocês pode ser, ou já passou por essa experiência. Você sabe que quando você está num ambiente virtual, se sua aula no presencial dura 40 minutos, você não vai gravar uma videoaula de 40 minutos e esperar que os estudantes experimentem o conteúdo da mesma forma, né? Se a aula for somente gravada. Mas em termos musicais, né, uma questão que fica, nós problematizamos um pouco. O que fazer? A transposição da gestualidade pode ser importante, como já falei anteriormente, então só queria ressaltar aqui.
Isso ajuda a ter uma experiência mais dinâmica. Se, por exemplo, na sua comunidade, enquanto se canta, você costuma dizer ou estimular as pessoas a dizer um amém, uma concordância com aquilo que é cantado, ou para concordar com algo que o preletor diz enquanto a música é executada, você pode sugerir para que as pessoas elas interajam, mas de outra forma, né? Enquanto se canta, a pessoa responde, ela interage por meio do chat, né? Ela comenta, ela manda emojis, ela digita palavras que são específicas em tempo real, aquilo que é dito. Então, a expressão ela pode não ser audível, mas a expressão, a participação do canto, pode se dar por outras formas também. Em relação a pedidos de oração, você pode pedir para as pessoas enviarem com antecedência pedidos de oração, por outras ferramentas, pelo WhatsApp, por exemplo. Teremos a celebração domingo de manhã, às 10 da manhã. Você pode mandar até às 8 da manhã do domingo, você pode mandar até o sábado à noite os seus pedidos de oração. Esses pedidos de oração eles serão executados, né? Você pode orar as pessoas pelo nome. É muito mais significativo quando você intercede não pela saúde da comunidade, mas pela saúde da pessoa X ou Y que enfrenta o problema Z, por exemplo. Isso pode ser importante nessas interações que são mais dinâmicas. Em relação aos sermões, desculpe, você pode elaborar de outra forma. Ele pode ser, por exemplo, gravado com antecedência. Não há um problema de usar sermões que são gravados, por exemplo. O problema é fazer disso a única prática, né, de uma comunidade. Mas você pode, numa semana em específico, por conta de uma ocasião especial, gravar o sermão com antecedência, pedir que a comunidade ouça, por exemplo, antes da celebração de domingo, e que a comunidade reaja de alguma forma, mande seus questionamentos, as suas dúvidas, faça os seus comentários, e aí você pode usar o tempo da celebração de domingo para, numa sessão virtual, ao vivo, responder as perguntas que possam ter sido feitas durante aquele momento. Então, portanto, propiciar formas de interação virtual que são variadas, fugir da mesmice. Próximo tópico, que aí, graças a Deus, vocês têm o senso de um diálogo muito bem estabelecido com outras igrejas e outras religiões, é de fortalecer práticas convidando preletores, né? Não só nessa perspectiva, antes pensar numa perspectiva intraeclesial. Um reverendo que passou por uma comunidade, era muito querido pela comunidade, e aí foi transferido, está em outro país, está fazendo outra coisa, pode convidá-lo para uma preleção de um dia, por exemplo. Hoje é muito mais fácil, não estão inclusos custos com deslocamento, por exemplo. Então, você pode convidar praticamente todo mundo, não é? Alguma liderança de destaque, alguma liderança emergente, tanto para uma celebração comum de um domingo, como para um outro momento de diálogo, não é? Trazer pessoas de outras tradições de fé também para contribuir com experiências ou para travar um diálogo estrito sobre alguns pontos particulares, isso está muito facilitado. Dificilmente nós teríamos essas possibilidades no plano presencial, que exigem deslocamento, exigem, portanto, tempo e também, como eu já falei para vocês, recursos. Então, é importante que vocês experienciem tais práticas, né, de convidar pessoas que não frequentam aquela comunidade, porque percepções de fora sempre são oportunas e propiciam ricos momentos de interação e de diálogo. Mas aí, sobretudo, no diálogo ecumênico interreligioso, né, não poderia deixar de falar, afinal é um tema de interesse e de estudo da minha biografia, é importantíssimo tais formas de diálogo propiciar esse tipo de interação. Testemunho. Falo da minha experiência, também é uma crítica muito significativa entre os adventistas de que as pessoas falam um pouco daquilo dos acontecimentos transformadores na sua vida, dos acontecimentos extraordinários, das demonstrações do cuidado, da afeição de Deus
no nosso cotidiano. Então, é uma oportunidade também de criar espaços dentro de um culto específico, ou espaços de culto específico, que, por exemplo, sejam só sobre testemunhos. Ou as pessoas podem gravar previamente histórias da fidelidade divina, da nossa fidelidade a Deus, em meio a esse tempo difícil, que é o tempo da pandemia. Isso pode ser compartilhado com outras pessoas. E aí, o campo que se abre é a missão chamada de missão digital, a evangelização da mesma forma, é o desafio que se apresenta. Há várias atividades que podem ser feitas, uma missão que ela é mais local, que, portanto, ela se restringe à comunidade, mas de forma mais ampla. Os reverendos e outros líderes da igreja precisam, em vários momentos, de ajuda na transmissão dos cultos e eventos online. Então, incentivar a comunidade a participar ativamente. Aquilo que falamos anteriormente, é atender aos interessados, né, no culto online, aquelas pessoas que são simpatizantes, que visitam os cultos. Criar estratégias pós-culto online para continuar servindo aos visitantes digitais. Compartilhar mensagens bíblicas no cotidiano, a oração, a intercessão pelas pessoas. O que acontece muito, não é? A gente sabe, os anos vão passando e a gente vai criando limitadores, às vezes, no uso das tecnologias, né? Não se dá muito bem, não consegue fazer algumas coisas. As pessoas idosas, claramente, às vezes têm algumas dificuldades para usar as tecnologias. O auxílio a essas pessoas, para que elas consigam acompanhar o cotidiano da igreja, das ações virtuais, também é uma forma de serviço e de missão. Atendimento às crianças, eu vou passar por um tópico na sequência que fala em específico das crianças. Às vezes as crianças esquecem-se das crianças, parece que elas não existem, mas é um público a ser atendido, e a missão também pode privilegiar práticas que colaborem ao atendimento dos pequenos. Ainda sobre essas chamadas experiências dinâmicas, né, há algumas noções que eu quero frisar aqui com vocês, alguns dados que são importantes. O primeiro está relacionado à juventude, né? Quanto maior é o número de jovens numa igreja, mais aberta ela vai ser para o ambiente digital. Porque há jovens que são nativos digitais. O que isso significa? Que, por exemplo, quando nasceram já, a família tinha telefone celular, claro, né, em outras condições, não eram tão modernos quanto hoje, mas já tinham acesso à internet enquanto eram crianças. Algum de nós aqui passou a ter acesso à internet na vida adulta ou até na velhice, né? Então, eles são nativos digitais. Eu falei a princípio, não é, do apagão de redes sociais que nós tivemos essa semana, e de alguns estudos mostrando como o consumo exacerbado das redes sociais tem prejudicado pessoas, criado situações de crise de ansiedade e outras similares. É porque os jovens, hoje, as crianças e adolescentes, nascem nesse ambiente que é digital, né? É inerente a elas. Né? É como se fosse uma extensão do corpo, né? Dos dispositivos digitais. Então, elas estão mais familiarizadas e, portanto, a igreja pode atrair a atenção de jovens quando os integra aos processos digitais. A mão de obra jovem, por assim dizer, não explorada, né? Mas a mão de obra jovem usada para o aperfeiçoamento das celebrações e também para o serviço de missão é muito oportuno à igreja. Aqui já é um dado que nos faz voltar após a pandemia, embora nós tenhamos o tópico final específico sobre isso. Né? As reuniões presenciais, elas continuarão sendo preferidas por crianças, jovens e adultos que valorizam a interação com os amigos. Né? É isso que nós queremos. Nós falávamos também na conversa inicial que a gente quer abraçar as pessoas, quer estar junto. Estamos chegando a um momento de saturação, né, de trabalho no ambiente digital. Então, há isso, claro, as pessoas querem voltar. No entanto, algumas pessoas se adaptaram ao que eu estou chamando de igreja digital. Não estou preocupado com a terminologia exata, né, mas as formas de celebração online. Algumas pessoas se adaptaram e elas não se sentem estimuladas para retornar à realidade física. Nós já estamos vivenciando isso agora que aqui no Brasil avança, ainda a passos lentos, infelizmente, a vacinação. Estamos vendo um momento de hibridismo, né? De formas de culto presencial e de formas de culto online. Algumas pessoas se adaptaram, elas não se sentem mais à vontade.
E aí isso se apresenta com um desafio, né? Nesses casos, a igreja ela precisa promover experiências diferenciadas e seguras no ambiente físico. O sentido de ser do estar igreja é estar com o outro, e, se possível, com o outro na presencialidade. Então, para esses que não se sentem estimulados, a igreja tem que usar de criatividade e ousadia para encontrar formas para que elas se sintam motivadas a voltar ao espaço da corporalidade, da presencialidade. Aconteceu, durante o período de isolamento, de que muitas pessoas, elas, antes assíduas na igreja física, não participam dos cultos online, porque não gostam, ou se afastaram completamente da igreja. Esse é um problema também enfrentado, então é necessário que a igreja identifique quem são essas pessoas, veja quais são suas demandas, o que elas precisam, e estimulá-las também a voltar ao ambiente da igreja. Temos muitos casos, igrejas afora, neste tópico. Problema muito significativo no ambiente digital nós falamos de foco várias vezes, a dificuldade de manter foco quanto assiste uma celebração online. Mas isso acontece principalmente naqueles ambientes que existem crianças em casa. Então, para quem tem criança, todos aqui fomos, então é só você lembrar lá dos seus primeiros anos, como possivelmente você era agitado, dava trabalho dos seus pais. Essas pessoas, portanto, precisam de uma atenção significativa, que pode ser que elas não consigam frequentar algumas celebrações justamente por conta de alguns desajustes na organização familiar, e aí as crianças elas tomam o tempo e tomam energias que elas usariam num culto. Então, essas pessoas precisam ser identificadas e atendidas também. Por fim, nesse tópico, a igreja precisa pensar que um ambiente digital, ele demanda esforços para o Ministério Digital, só que esse Ministério Digital, e é aqui que a gente faz a ponte, digamos, para um tópico mais se encaminhando para o fim, o Ministério Digital vai para além dos momentos de culto. Os momentos de culto são uma parte do sentido e da missão do ser igreja. E aí, portanto, é demandado que incentivemos as comunidades a participarem de maneira ampla de processos. Fechando esse tópico, nós temos que ter atenção com alguns grupos, como eu já falei para vocês, que eu estou chamando aqui do grupo dos não digitais e das pessoas que se afastaram. O mundo digital ele é muito instigador, porque ele permite as pessoas alcançarem, as comunidades alcançarem mais pessoas. Nós temos dados sobre isso, de que a participação nas celebrações de algumas igrejas aumentou muito no período de cultos virtuais, e até nas de meras transmissões virtuais aumentou a presença, porque, enfim, quando nós falamos do ambiente web, da internet, estamos pensando no globo, a possibilidade de atingir todo mundo, literalmente. Mas, no entanto, se a igreja ela é apenas digital, ela corre o risco de perder alguns grupos essenciais, por isso é necessário ter estratégias para atender aquelas pessoas que não conseguem ir ao templo, que não conseguem por conta da pandemia, mas que não aderiram à tecnologia, por que motivo for. Então, essas pessoas continuam, por assim dizer, necessitadas e ansiosas da experiência religiosa eclesial, mas elas não aderiram à tecnologia. Então, nós temos alguns grupos. Eu já falei, portanto, não vou me concentrar no porquê isso acontece muito. Caso de idosos, pessoas de grupo de risco também, são algumas pessoas enfermas pela Covid. Infelizmente, a gente vive um momento ainda em que, em alguns lugares, os casos aumentam exponencialmente de um dia para o outro. Então, essas pessoas elas precisam ser atendidas e acompanhadas de alguma forma, né? As casas se tornaram igrejas, se vocês me permitem essa analogia direta. Já falei dos lares com crianças pequenas. O que acontece nesse caso, né? Que precisam de ajuda. Os pais, os responsáveis se tornaram pastores e muitas das vezes não sabem como providenciar a educação espiritual às crianças, não conseguem participar das celebrações e não sabem o que fazer, né? O que pode ser feito? Exemplos diretos.
em relação a isso. Para as crianças, especificamente, as lideranças podem gravar sermonetes com linguagem adaptada, usando, se possível, de outros recursos audiovisuais que chamem a atenção. Pode gravar e enviar durante a semana para que, assim como disse para vocês no exemplo anterior, a questão seja discutida numa celebração dominical com as crianças, né? Voltada especificamente com as crianças, os pais acompanhando, mas com as crianças a partir de um material que elas viram previamente ou a partir de uma atividade que foi sugerida a essas crianças. Então, em um culto no mês, em um culto no bimestre, trimestre, pode ser pensado algo nesse sentido, né? De preparar o espírito e as motivações das crianças durante a semana. Claro que isso exige um esforço criativo também muito significativo. Ou, no culto dominical, o sermão pode ser direcionado especificamente às crianças, a histórias que as atraem, né? Ou, se isso for possível, né? Se a comunidade de fato tem crianças aí entre seus partícipes, fazer isso em toda celebração, um momento específico voltado às crianças. Nós não podemos fazer de conta que elas não existem. Separar atividades com temas bíblicos para as crianças realizarem durante as transmissões também pode ser útil. E aí tem um último grupo que não sei se estou usando a terminologia correta, estou falando aqui daqueles que são daqueles que estão afastados, ou se afastaram ou foram afastados. Não sei aí qual terminologia indicaremos como ideal, né? É necessário saber por que algumas pessoas não estão frequentando mais os cultos virtuais e o que é mais importante, saber o que elas precisam, não necessariamente para voltar, né, que pode ser que esse não seja um interesse, ele deve ser respeitado, mas como ajudar essas pessoas a criar conexões com aquilo que é do seu interesse, a criar conexões com outras pessoas. É um dado que também deve ser, não pode ser menosprezado. Nós, ainda falando das melhores práticas, apontamos um ponto que é muito importante, porque esse ambiente digital, nós veremos ao fim, ele existirá para o resto das nossas vidas e será usado pela igreja. É estimular produções em formatos digitais. Então, qual é a recomendação? De explorar gravações, por exemplo, além da reprodução do culto. Eu fiquei pensando, né, a respeito, quando você pega os evangelhos, você vê que o ministério de Jesus se dava no cotidiano direto, e seus ensinos se dava, e os exemplos aplicados a uma vida mais próxima de Deus, transmitidos por Jesus, se dava enquanto ele andava, enquanto ele conversava com as pessoas, enquanto ele se alimentava, enquanto ele curava, enquanto ele fazia qualquer coisa, né? Qualquer atividade primordial do cotidiano, né? Atividades basilares. Fico pensando, no caso das lideranças da igreja, que há algumas atividades que nós fazemos no cotidiano que podem servir de ensino ou de instrução à comunidade. Então, não sei, vou pensar num exemplo mais prático, né? Você está cuidando da horta. Você está cuidando da horta e você lembra de algo que pode ser aplicado no contexto de um culto, né? No contexto de uma vida ligada à igreja. Pega o celular e grava um vídeo ali mesmo, com as mãos sujas de terra. Eu pensei em uma experiência, mas você pode pensar em experiências que você está andando na rua e algum pensamento lhe veio à mente, de gravar vídeos curtos e disponibilizar à comunidade e de incentivar as pessoas a fazerem o mesmo no seu cotidiano. É a lógica do testemunho. A ação e o cuidado divino se manifestam de maneira ininterrupta em nossas vidas, e às vezes nós tapamos os olhos para essas coisas, e o testemunho ele é uma demonstração do poder de Deus e do quanto ele nos quer bem. Então, pensar em situações do cotidiano que rendem um vídeo curto, 10, 15 segundos, uma fala rápida, contando o que aconteceu naquele momento, é importante. Veja que agora nós já estamos falando de formatos e ações que transpõem o momento mero do culto. Comemorar datas festivas, comemorar aniversários de casamento, comemorar
a entrada no novo emprego, comemorar tudo que for possível, festejar a vida e fazer isso em transmissões rápidas. Olha, hoje é aniversário de casamento do casal XY. A gente vai ter uma celebração, uma bênção rápida, meia horinha, numa terça-feira à noite. Não há problema algum. Mas comemorar os acontecimentos significativos da vida das pessoas também é uma saída importante. Aqui está um dos principais tópicos. E aqui vocês, no pensar e no elaborar, têm as condições de dizer o que é possível. Eu não posso fazê-lo, né? Eu só posso lançar a questão e que parte também de um diálogo com o Josué, né? Isso parte do princípio de pensar de que como se pode ser relevante no ambiente digital, em que as opções de consumo de conteúdos religiosos é variável, é ampla, mas como não cair nos mesmos erros e clichês? Aí eu lanço essa questão que vocês devem pensar no cotidiano. O que vocês têm de específico para oferecer às pessoas que é relevante, que é transformador, que é impactante? Eu vou dar um exemplo da Igreja Adventista, que pode não ser o melhor exemplo, mas como eu usei ele no trabalho que eu fiz, ele pode ser útil. Pode ser que muitos não saibam, mas os adventistas têm uma teologia da criação para a qual dão muito valor. Não vou entrar nos equívocos que eu acho que essa teologia tem, mas, de todo modo, ela direciona para um caminho muito significativo no século XXI, que tem relação com o descanso sabático, que é o cuidado com o planeta. Não preciso dizer a realidade, a gente constata olhando a realidade que o planeta está por um fio, como diz um ditado. Infelizmente, as mudanças climáticas, se algo não for feito, as mudanças climáticas não demorará séculos ou um século, destruirá parte significativa do mundo. Os adventistas, eu acho, eles mal usam a teologia da criação, que aponta para o cuidado com a criação. E veja que eu estou falando de um tema que ele é mais teórico, por assim dizer. Mas eu acho que dentre as crenças da Igreja Adventista, a Igreja Adventista diz que tem crenças fundamentais. A crença do cuidado com a criação poderia ser melhor explorada e compartilhada para um diálogo com outros cristãos e também com outras tradições religiosas. Então, isso, estou falando que é um elemento específico. O sábado, né? O sábado, chacotas e mais chacotas, né, sobre o sábado em específico. Que o adventista ele não trabalha no sábado porque ele é preguiçoso, né, para ficar em uma só. Mas será que as outras pessoas conhecem o que significa o sábado para os adventistas? Como o sábado é bom e prazeroso para os adventistas? O que eles fazem no sábado? Eles só ficam dormindo mesmo? Ou fazem coisas que são úteis? E, logicamente, que os anglicanos têm suas particularidades, né? Como fazer? Penso que é oportuno a vocês explorar e divulgar questões, ensinos, práticas e curiosidades específicas da Igreja Anglicana. No próximo tópico eu vou dizer como isso pode ser feito especificamente. A Igreja Anglicana tem contribuições a dar ao mundo. Então, e aí eu vou fazer uma confissão a vocês, e ela não estou fazendo média, ela é real. Se na minha cidade tivéssemos uma comunidade anglicana, certamente eu participaria de todas as celebrações. Eu tenho um respeito, uma admiração extremamente profunda, e como alguém que fala de fora, sobretudo me admira nos anglicanos, nos irmãos e nas irmãs anglicanas, o respeito e a acolhida à diversidade. Se eu precisasse definir, né, como um valor que ele é específico, eu acho que ele é específico, e que ele deve ser exaltado, é o respeito à diversidade que vocês têm. Então, esse é um de vários que certamente já estão na cabeça de vocês. Explorar essas coisas de alguma forma. Isso pode ser feito pelas redes sociais. Claro que a gente poderia ficar numa manhã toda falando das críticas ao uso, às apropriações das redes sociais, aos interesses. Estou pensando no aspecto da missão. Estou pensando que o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios 9:22, que nós devemos fazer tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, poder salvar alguns, alcançar algumas pessoas. As redes sociais estão aí. A gente pode concordar ou não com algumas práticas. Existem exageros, sim. As tecnologias, elas
Elas mexem conosco, nos geram dúvidas. Vou ficar num exemplo, eu que sou jornalista. Na década de 1980, os computadores começaram a chegar nas redações. Pense em grandes jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E os repórteres mais prestigiados, de maior renome, os jornalistas mais antigos, eles não queriam usar computador. Eles continuaram usando a máquina de escrever. E foram até quando puderam, usando a máquina de escrever. Porque a tecnologia prejudicava, manchava o trabalho jornalístico, o que quer que fosse. Nós estamos falando aí dos 2 principais veículos impressos do Brasil. Na década de 80, logicamente, jornais eram muito mais relevantes. Então, a tecnologia nos gera medo. Então, hoje, nós temos 2 redes sociais muito usadas, que é o Instagram. Instagram, a maioria de vocês, eu penso, conhece, deve ter perfil. E o TikTok, é uma rede social em ascensão de vídeos curtos. Se você entra no TikTok, por exemplo, você, nossa, mas quanto conteúdo banal, né? Como disse, as críticas podem ser feitas. Mas são ferramentas. E o trabalho do ID, da missão dada por Jesus, inclui usar todas as ferramentas possíveis. Né? Então, por que não usar uma rede social para produzir vídeos curtos falando daquilo que os americanos têm de específico, aquilo que chama a atenção das pessoas? Como disse, eu sempre fico com a crítica de fundo, né? Pensando que, mas aí como que a gente está se apropriando disso? Se a gente não está caindo no mesmo jogo do que todo mundo faz? Acho que não. Acho que depende da intencionalidade, depende do propósito. E entendemos que na criação Deus fez o ser humano capaz, inteligente, de elaborar formas de se desenvolver, de desenvolver o mundo. As redes sociais estão aí para isso, devem ser usadas não de maneira crítica, sempre com a crítica, com o zelo, com o cuidado, com o respeito aos cânones da igreja, mas elas devem ser usadas como forma de evangelização e de missão. Não tem como fugir. Enquanto continuarmos vivos, e eu sei, eu não sou tão novo assim, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando meio ranzinza, né? Meio chato, meio desconfiado com as coisas, meio que não quer saber. Mas a gente tem que se apropriar dessas formas, porque são formas possíveis, né? E sempre vai ser assim, né? Com cada nova tecnologia será desta forma. Adiante, caros e caras. O que pode ser feito ainda, e vejo que nós estamos falando agora de coisas que fogem, né, do espaço da igreja necessariamente. Só deixa eu me encontrar aqui, que em 2 computadores às vezes eu me perco um pouco. Agora falando de... e aí a gente chega ao antepenúltimo aí slide, estamos finalizando. É necessário que a gente estimule outras formas de interação para além daquelas atividades ligadas ao serviço religioso. Acredito que vocês já fizeram isso, mas é importante que essas pesquisas sejam renovadas, né, com os integrantes da comunidade. Né? Descobrir quais são as preferências e os gostos das pessoas. O que as pessoas gostariam que fosse tratado nos cultos? Quais temas? Tem pessoas que são especialistas em alguns temas. Vocês devem saber, né? Por exemplo, que o Josué manja muito de mística cristã. E mística cristã não é um assunto que recorrentemente trata-se nas celebrações. Então, pode ser que, estão me permitindo aqui pegar o Josué como exemplo, pode ser que num dia uma celebração seja toda sobre o ensino da mística, uma particularidade, um personagem, um tratado, ou o que quer que seja. Mas as pessoas têm especialidades em outros temas também. E essas pesquisas devem captar o que as pessoas gostariam que fosse feito fora do culto. Captar não só temas que podem ser tratados nos encontros, mas que ações virtuais a comunidade pode desempenhar agora nessa volta, né, das pessoas a atividades na presencialidade, que ações que a comunidade pode desempenhar. Então, portanto, isso pode ser uma saída, né? Realizar encontros para públicos específicos e para tratar de temas específicos na perspectiva religiosa, espiritual, bíblica, doutrinária. Né? Então, o corte por segmentos não é a exclusão de ninguém, né? Mas é de se preocupar de falar de temas específicos. Vamos falar para jovens, vamos falar para as pessoas idosas, para mulheres, para trabalhadores de um determinado setor da indústria, por exemplo. Criar eventos de interação, né?
para além dos espaços de culto por si só. O que pode ser feito? Eu vejo algumas experiências assim muito exitosas, criar eventos para interagir, momentos para pessoas conversarem sobre outros assuntos, para além de assuntos religiosos. Eu estou pensando na minha mãe agora. Minha mãe ama orquídeas, mas as orquídeas ficaram caras, né? Já faz algum tempo. Então, eu era alguém que toda vez que saía, eu trazia uma orquídea para a mãe. Não está dando mais, então eu compro uma suculenta, que aí já é alguma coisa, né? E aí a mãe, que não tinha muito suculenta, agora começou a comprar suculentas também, e a mãe manja, né? Pouco ela manja da coisa, sabe como plantar, tipo de terra, tipo de material, sol, luz, essas coisas. Então as pessoas, elas têm interesses diversos. Por que não? Claro, isso não precisa ser sempre, né? Você não vai carregar a agenda da igreja de eventos. Mas em algum momento você, vamos marcar um encontro para vamos assistir um filme juntos. E vamos discutir o filme, um filme de comédia, um romance, o que quer que seja. Criar espaços de interação integra a comunidade e agrega outras pessoas. Então, é importante que vocês façam isso. Aí, a gente está chegando às considerações finais da necessidade de transformar o ministério em um ministério ambulatorial, que atenda o ser humano de maneira integral, né? Eu dou uma recomendação aqui, que eu estou chamando das visitas pseudo-domiciliares. O integrante da comunidade, o simpatizante, ele se sente bem reconhecido quando ele é atendido por suas lideranças da maneira mais próxima possível. Nesse momento da pandemia, a liderança religiosa pode pegar o seu carro, ele não precisa descer do carro, ele pode avisar a pessoa previamente, e ele vai parar na frente da casa da pessoa, vai buzinar, vai descer, vai ficar no portão, no muro, vai orar, transmitir alguma bênção, vai abraçá-las à distância, se for possível o contato, vai fazer o contato, mas ele vai mostrar que está próximo das pessoas de uma forma ou de outra. É uma bênção de 30 segundos, 1 minuto, mas isso transforma o cotidiano daquela pessoa. A possibilidade de fazer eventos em público, uma celebração curta, num parque público, por exemplo, um número de pessoas reduzido, pessoas que respeitem distanciamento, outras práticas que sejam apropriadas. Isso é importante, isso é significativo, isso mostra à comunidade que a igreja está interessada no bem-estar de todos e que age para que todos tenhamos uma vida mais fácil de ser vivida nesse contexto. Não poderia deixar de dizer, eu que sou do jornalismo, da necessidade de divulgar ações na mídia. O ideal, claro, mas isso não é possível, a gente entende as limitações das comunidades, que nem toda a comunidade, nem toda a região administrativa pode ter um assessor de comunicação, um assessor de imprensa, que produza conteúdos e dê a mídia para que a mídia reproduza. Não tem problema. Divulgue ações da mídia. Uma crítica ao jornalismo é que o jornalismo fala demais das celebridades, né, dos acontecimentos em torno das celebridades, mas fala pouco das boas ações das pessoas. Boas ações das pessoas sempre têm impacto na mídia. Então, pode ser um ato evangelístico muito mais poderoso alguém assistir telejornal local e ver que a igreja ela fez uma campanha de arrecadação de alimento do que, às vezes, passar anos na igreja só consumindo conteúdo. Então, o uso apropriado da mídia. As boas práticas, elas precisam ser ditas e conhecidas para que elas inspirem outras pessoas. E eu sei, eu vi isso em vários lugares, que vocês, americanos, têm projetos sociais e práticas humanitárias muito significativas que transformam realidades, mesmo que sejam pequenas realidades, mas transformam realidades. Divulgar a mídia o que está sendo feito, isso é inspirador e isso é oportuníssimo demais. Eu fecho com aquilo que deve ser nossa visão de futuro. Eu quero dizer especificamente com isso. A geração de frutos para o pós-pandemia. Então, embora a igreja agora ela assuma um compromisso que é temporário nos cultos online, o planejamento inteligente de como vocês investem nessa temporada pode dar bons frutos no futuro. Portanto, as compras que a igreja fizer de equipamento, do aparato, como eu já disse de princípio, né, do aparato tecnológico,
deve ser feito pensando no futuro. Os métodos também adotados, experimentados, você deve pensar se esses métodos servirão a longo prazo. Pensa no futuro da tecnologia, por exemplo, caso a sua comunidade decida, em algum momento futuro, interromper os cultos pela internet. Mas, mesmo se você fizer isso, você tem que ter em mente que o futuro ele exigirá que o público tenha ainda essas formas de consumo virtual. Ele vai continuar. Algumas pessoas não desejarão voltar às atividades presenciais. Então, você pode, por exemplo, pensar que quando os cultos voltarem ao presencial totalmente, vai ter que elaborar alguns materiais de atualização no meio da semana, anúncios, sermonetes pré-gravados, testemunhos, séries especiais, por exemplo, com perguntas, respostas. Né? Então, por exemplo, dá para considerar fazer uma série especial de vídeos para a Semana Santa, para o Advento, ou para outras datas significativas da igreja. Mas exige-se que essas formas continuem para o futuro. Eu vou deixar questões para o fim. O que acontece? A partir do momento que os cultos eles passarem a assumir de vez algo que já está acontecendo, que é uma forma híbrida, ou seja, cultos virtuais e cultos presenciais, surgem questões que são complexas e são duas. Né? O que fazer quando voltarmos totalmente, por assim dizer, à presencialidade, mas termos ainda a demanda por cultos virtuais? Vocês vão ter que adaptar os cultos físicos para atender os públicos que estão na internet, você vai ter que privilegiar um outro, você vai ter que transmitir ao mesmo tempo. Como é que você vai fazer? Né? Não existe uma resposta que ela é fácil para essa pergunta. Os líderes de cada comunidade vão precisar discutir o que é mais apropriado para a sua realidade. As igrejas já têm encontrado soluções diferentes. Por exemplo, em algumas igrejas, o programa de culto presencial teve o tempo reduzido, o sermão se tornou o principal elemento. Outras congregações preferiram manter os seus cultos na ordem e tempos tradicionais. Depois criam um vídeo apenas com o sermão, para quem tem interesse apenas no sermão. Existem igrejas ainda com mais de um culto, né, que agem da seguinte forma. Em um culto, o culto é totalmente voltado para aqueles que estão no templo físico, o outro totalmente voltado para quem está na virtualidade. Então, também entra a criatividade e a ousadia de cada um e cada uma de vocês para pensar como fazer para atender esses dois públicos. Não existe fórmula pronta, dada e definitiva. Isso deve ser testado porque cada comunidade tem sua particularidade. Eu encerro com este pensamento. Em relação a tudo que nós dissemos, que a melhor estratégia será sempre aquela que se adequa, que se adapta à sua realidade, ao seu contexto local. A igreja, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é útil na medida em que ela corresponde às demandas, anseios e expectativas da comunidade local. A igreja é una, universal, mas ela também está enraizada, ela tem que pensar no chão da vida das pessoas. Então, as melhores estratégias serão aquelas discutidas e aquelas propostas em cada contexto. Não há receituário para tanto.